Qual foi uma das maiores civilizações da humanidade que esteve na Península Ibérica há mais de 7 séculos, construiu um dos maiores impérios de sempre e mudou para sempre a nossa história e a nossa cultura? A resposta a estas e outras questões já a seguir. Olá a todos, sejam bem-vindos a esta aula número 4 de História e Geografia de Portugal do 5º ano. O meu nome é Daniel Conde e estamos aqui hoje para falar sobre os romanos na Península Ibérica. Ora, quem foram os romanos? Porque é que vieram até à Península Ibérica e ficaram cá tanto tempo? E qual é a sua influência, qual foi a sua influência na nossa cultura e na nossa história? Bom, vamos começar então por partes. Quem eram os romanos e de onde vieram? Ora, Roma foi fundada no ano 753 a.C., fazendo dela uma das cidades atualmente mais antigas do mundo, e foi fundada, de acordo com uma lenda, por dois irmãos gêmeos que se chamavam Rómulo e Remo. Estes dois irmãos, segundo a lenda, foram abandonados pela sua mãe quase à nascença e foram encontrados no meio da floresta por uma loba que os terá alimentado durante o tempo suficiente até que finalmente um pastor os encontrou e pôde criar as duas crianças. Ora, mais tarde, Rómulo assassinou o seu próprio irmão Remo e terá então fundado a cidade de Roma. Aliás, o nome Roma vem do nome de Rómulo e fundou então esta nova cidade que no início ainda era só uma cidade pequena, onde iam parar muitas vezes bandidos e foragidos de outras cidades, mas que muito lentamente iria crescer até se tornar um gigantesco império que estamos mais habituados a conhecer. Após a fundação lendária da cidade de Roma, os romanos conheceram um primeiro período de governação do tipo monárquico, ou seja, quem chefiava Roma era um rei. Ora, este período, a monarquia romana, durou cerca de 250 anos, até que o povo de Roma expulsou o seu último rei, que era um rei tirano, que tratava mal as pessoas, que mandava a seu bel prazer, que se chamava Tarquínio. Ora, depois da expulsão deste último rei de Roma, os romanos fundaram um novo sistema político que é um sistema que ainda hoje muitos países do mundo, incluindo Portugal, o Brasil, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique, isto só para falar de países com língua oficial portuguesa, de Timor-Leste também, que é o sistema republicano, ou seja, a república. O próprio nome vem do latim, que era a língua que os romanos falavam, que significa res pública, ou seja, a coisa pública, a gestão das coisas que são públicas, que são de todos nós. Ora, este período da República Romana, que duraria cerca de 500 anos, até aos finais do século I a.C., foi durante a República Romana que Roma mais se expandiu. Lembrando-nos, então, Roma foi fundada apenas como uma pequena cidade, mas aos poucos e poucos foi conquistando todos os povos em seu redor. Dois deles foram de muita importância para o próprio futuro da civilização romana, que foram os etruscos e os latinos, e foi dos latinos que veio a língua latina, o latim, do qual deriva até aos dias de hoje a língua portuguesa, mas também a língua espanhola, castelhana, o francês, o italiano e até o rumeno, que são todas línguas que derivam do latim e, portanto, são as chamadas línguas latinas. Ora, com o crescimento da civilização romana, primeiro por toda a Península Itálica,
Roma fez uma grande inimiga, que era nada mais nada menos do que uma das civilizações da qual falamos na nossa aula anterior, que foi os cartagineses, Cartago, a poderosa cidade de Cartago. Ora, e porquê que Cartago e Roma eram inimigas? Porque ambas queriam ter o domínio supremo do mar Mediterrâneo. Isto levou Roma e Cartago a entrar em guerra pelo menos por 3 vezes. São as chamadas guerras púnicas. Porque os cartagineses, como vimos na aula anterior, eram descendentes dos fenícios e em latim os latinos chamavam-lhe Poeni, e daí as guerras púnicas entre Roma e Cartago. Ora, no 5º ano não precisas de saber todos estes detalhes de forma tão aprofundada. Isto vai ser dado com mais detalhes no 7º ano e no 10º ano. Mas porquê é que eu estou então a contar estes pormenores mais aprofundados da história de Roma? Porque é muito comum encontrar nos manuais de história, e aqui peço ajuda aos encarregados de educação também e aos próprios professores. Ora, nos manuais de história do 5º ano é muito comum, apesar de estarmos a falar de uma forma mais resumida de falarmos de todos estes acontecimentos históricos, não quer dizer que se deturpe essa história. E, como eu dizia então, é muito comum nos manuais encontrar que os romanos invadiram a Península Ibérica por causa dos seus recursos naturais e por causa da sua localização estratégica, pois a Península Ibérica permitia, o controlo da Península Ibérica permitia também o controlo da passagem entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, ou seja, também de todas as rotas comerciais que iam desde o Mediterrâneo até ao centro e ao norte da Europa. Mas, bom, isto não é verdade. Roma não invadiu a Península Ibérica por causa dos seus recursos naturais, nem por causa da sua localização estratégica. Roma invadiu a Península Ibérica no ano 218 a.C. por causa das guerras púnicas contra Cartago. E estamos a falar já da Segunda Guerra Púnica, na qual Cartago terá invadido uma cidade que era aliada de Roma, aqui na Península Ibérica, que se chamava Sagunto, e depois da invasão de Sagunto é que Roma decidiu intervir na luta contra Cartago aqui na Península Ibérica. E o primeiro local onde os romanos chegaram e por via marítima, vieram pelo mar, foi na cidade grega, na colónia grega de Emporion, que se chama, que os romanos conheciam como Ampúrias. E, portanto, 218 a.C., cidade de Ampúrias, colónia grega de Emporion, foi o local e a data em que os romanos invadiram a Península Ibérica, mas não por causa dos seus recursos naturais ou localização estratégica, mas sim por causa da Segunda Guerra Púnica. Ora, em 218 a.C., Roma ainda era uma república, ainda não era o império pelo qual é mais facilmente conhecida nos dias de hoje. Ainda estamos no período republicano de Roma e, nesta altura, Roma ainda só dominava a Península Itálica. Bom, mas no contexto então das guerras púnicas, Roma conseguiu finalmente derrotar Cartago, depois de ter sofrido várias derrotas pesadíssimas, não importa agora conhecê-las, mas Roma, no final dessa guerra, viria a sair vencedora, vitoriosa contra Cartago. E, tendo já um pé bem firme aqui na Península Ibérica, os romanos quiseram mais. Sobretudo, em primeiro lugar, porque algumas das tribos dos iberos na costa mediterrânica da Península Ibérica eram aliados ou eram mesmo governados por Cartago, e Roma não queria mais que Cartago saísse com tanto poder aqui na Península Ibérica. Então os romanos foram ficando, e aí sim, ao conhecerem melhor a Península Ibérica e os seus recursos naturais e a sua posição estratégica, agora sim, esses sim foram motivos válidos para que os romanos invadissem ainda mais a Península Ibérica. Sim, porque no início os romanos só conseguiram dominar a fachada mediterrânica da Península Ibérica. Ainda não tinham avançado nem para o interior, nem para o extremo norte da Península Ibérica.
E esta conquista da Península Ibérica levaria quase 200 anos a ficar concluída, ou seja, a Península Ibérica foi mesmo um osso muito duro de roer para os romanos. Ora, a forma de domínio de governação dos romanos impunha a criação de províncias. E então, quando os romanos chegaram aqui à Península Ibérica e derrotaram os cartagineses, criaram no início apenas duas províncias que se chamava a Hispânia Ulterior e a Hispânia Citerior. O que é que isto quer dizer? Em primeiro lugar, para os romanos, a Península Ibérica chamava-se Hispânia. E nota que, ainda hoje, o nome do nosso país vizinho de Portugal, é Espanha, precisamente por causa desse nome em latim, Hispânia. Bom, mas falava então da Hispânia Citerior e a Hispânia Ulterior, que eram as duas províncias, que quer dizer a Hispânia mais próxima, que é a Hispânia Citerior, e a Hispânia mais longínqua, que é a Hispânia Ulterior. E a partir então destas duas províncias é que os romanos foram invadindo lentamente mais territórios para o interior da Península Ibérica. Ora, os povos que já habitavam aqui na Península Ibérica, claro que não viram com bons olhos essa invasão das suas terras, quem era este povo, quem eram estes romanos, para virem aqui mandar nas nossas terras e nas nossas gentes. E por isso, inicialmente houve várias revoltas e até se chegar à guerra aberta. Mas, primeiramente, por exemplo, guerras que foram lançadas pelos celtiberos e depois, então, guerras lançadas por este povo de que já falamos também na aula anterior e que muito tem a ver com a história não apenas de Portugal, mas também com a história da Espanha, que foram os lusitanos, que eram um povo de origem um bocado incerta, mas mais ligada até aos celtiberos, à cultura castreja celtibera. Então os romanos viram-se em tremendas dificuldades para dominar estes povos, sendo que os lusitanos, através do seu chefe Viriato, foram dos povos que mais trabalho deram aos romanos, que mais luta deram aos romanos, com táticas de guerrilha. O que é que isto quer dizer? Eles atacavam e depois fugiam imediatamente para as montanhas, onde os romanos, era mais difícil dos romanos alcançarem esses guerreiros, e durante muito tempo lançaram o terror entre o exército romano. Mas, em último caso, o exército romano era demasiado poderoso, foi um dos exércitos mais poderosos do mundo antigo e funcionava segundo uma organização muito restrita e profissional e permanente. O que é que isto quer dizer? Havia outros povos que não tinham um exército sempre pronto a toda a hora. Em caso de guerra, os homens juntavam-se, os cavaleiros juntavam-se e então partiam para a guerra, mas no caso de Roma não, eles tinham um exército sempre permanente, sempre pronto para entrar em guerra. E o exército romano dividia-se então em legiões, e estas legiões eram grupos que compunham até cerca de 5.000 soldados cada uma. E tal era a organização então destas legiões que, por muito tempo que os nossos antepassados aqui na Península Ibérica resistissem aos romanos, no final, uma batalha em campo aberto contra os romanos era sempre quase derrota certa. Mas então, aos romanos foi muito difícil ir avançando pela Península Ibérica adentro, levou-lhes quase 200 anos desde o desembarque em Emporion, em Ampúrias, até à dominação total da Península Ibérica, que já aconteceu dentro do período de Império, já depois de cair a República Romana, e o fim foi de tal forma violento, de tal forma bárbaro, que o próprio primeiro imperador, Otaviano César Augusto, que esteve aqui na Península Ibérica para dominar então o último dos povos que ofereceu resistência a Roma, que foram os cântabros, essa vitória foi tão sangrenta que nem o primeiro imperador de Roma, quis que fossem celebrados festejos em Roma no seu regresso. De tal forma foi sangrenta esta última página da conquista romana da Península Ibérica.
Bom, então Roma, por muito tempo que demorasse, desde a primeira invasão à Península Ibérica até dominar a totalidade da Península Ibérica, por muito que isso demorasse, o que é certo é que os romanos chegaram para ficar. E os povos que já aqui habitavam ou viviam em localidades muito pobres, com fraca defesa, na zona das planícies, ou então nos castros, mais no norte da Península Ibérica, centro e norte da Península Ibérica, onde existem as maiores cadeias montanhosas, como já estudamos anteriormente nas primeiras aulas. Esses povos que viviam em castros, e já agora castro também é uma palavra de origem latina, castro era o que os romanos chamavam às fortalezas das suas legiões, dos seus grupos de 5.000 homens do exército, e então, como estes povos viviam também em espécies de fortalezas, eles chamaram a essas fortalezas aquilo que já conheciam também do seu lado, que eram então castros. Ora, estes povos não tinham uma organização tão bem estruturada como a civilização romana, e então, com a presença romana, com a dominação romana, estes povos foram aprendendo também o modo de vida e o modo de organização de Roma e dos romanos. E chama-se a este processo o processo de romanização dos povos da Península Ibérica, ou seja, passarem do seu dia-a-dia em castros e apenas com uma agricultura quase de subsistência e de pastorícia, e este castro aqui era liderado por um chefe tribal, e aquele castro ali ao lado já era dominado por outro chefe tribal, ou seja, não havia uma coesão, uma governação coesa como havia em Roma. Em Roma, no período republicano, havia sempre um ou dois chefes supremos que eram os chamados cônsules, que é um cargo que ainda hoje existe, mas tem a ver com a diplomacia. Vejam quantas heranças, já falamos aqui ainda do tempo de Roma, que nós ainda hoje em dia temos. E depois, claro, com o imperador, quando chegou a fase do império, com o imperador e a partir daí governadores em cada província do império e etc, etc. Havia vários cargos na forma de governação de Roma. Ora, quais foram então as principais mudanças, as principais alterações no modo de vida dos nossos antepassados aqui na Península Ibérica, os iberos, os celtiberos e os celtas, com a chegada então dos romanos? Ora, uma das primeiras e mais significativas mudanças foi a intensificação da agricultura. Como se praticava uma agricultura de mera subsistência, a partir da chegada de Roma intensificou-se ainda mais a produção agrícola. E um belo exemplo aqui na Península Ibérica é, por exemplo, a intensificação da cultura do olival, sobretudo no sul da Península Ibérica, ou seja, para todo o Império, lembra-te, vais estudar isso nos mapas, o Império Romano, na sua máxima extensão, ia desde a Península Ibérica até às areias do deserto da Arábia e desde o sul do Egito, no Mar Vermelho, até ao norte de Inglaterra, ou seja, era um império vastíssimo. Então, para abastecer todo este império e sobretudo a cidade de Roma, que era voraz, tinha um apetite voraz de todos os produtos de todos os cantos do império, para abastecer então este império e esta cidade gigantesca, Roma no seu apogeu chegou a ter 1 milhão de habitantes. Hoje em dia, por exemplo, nem Lisboa, a capital de Portugal, tem 1 milhão de habitantes, portanto imaginem o que era viver em Roma nesta altura. Ora, para abastecer todo este império de azeite e também de azeitonas, então intensificou-se a produção agrícola e por toda a Península Ibérica, sobretudo olival, árvores de fruto também, intensificou-se então essa produção agrícola. Com os romanos também veio a cultura da vinha, que ainda hoje tem imensa tradição, tanto em Portugal como em Espanha, mas os romanos também adoravam um certo prato, que era composto de conservas de peixe, que se chamava garum. E então este garum era produzido também aqui na Península Ibérica, onde podemos ainda encontrar algumas ruínas dos tanques onde era produzido essa conserva de peixe que os romanos
adoravam. Ora, como falamos anteriormente, os romanos ficaram aqui na Península Ibérica por um dos motivos principais eram os seus recursos naturais. E um dos principais recursos naturais que os romanos exploraram de forma bastante significativa aqui na Península Ibérica foram os metais preciosos, sobretudo ouro e prata. Ora, para pagar grandes obras, para pagar também, sobretudo, ao exército, lembra-te, era um exército permanente, não iam e vinham consoante houvesse guerras, não, o exército romano tinha sempre soldados a tempo inteiro, como acontece nos dias de hoje. E para pagar todas essas obras e os soldados era preciso ter largas, vastas quantidades de ouro e de prata, e é por isso que também ainda hoje em dia podes encontrar vestígios de minas romanas aqui na Península Ibérica, como seja, por exemplo, o caso das minas romanas de Três Minas, em Trás-os-Montes. Ora, imagina um mundo antes dos romanos, onde o comércio era feito sobretudo pelos fenícios, gregos e cartagineses, com base em colónias espalhadas ao longo do Mediterrâneo. E agora imagina o Império Romano, que se estendia por todo este território, como vimos anteriormente e como podes verificar nos mapas, onde o comércio pode ir desde produtos em vidro do Médio Oriente, o azeite e as azeitonas aqui da Península Ibérica, o trigo do Egito, as uvas da Gália, que hoje em dia é a França. Ou seja, uma das coisas que mais mudou com a chegada dos romanos, com a romanização, foi também a intensificação do comércio e do uso da moeda. Os romanos tinham várias moedas, utilizavam várias moedas, como o sestércio, o denário, e é da palavra desta moeda, ou denário, que vem a palavra dinheiro. Tinham óbulos, tinham o as, tinham o areu, tinham muitas moedas, e então esta moeda circulava por todo o Império para todo o tipo de negócios e para a compra e venda de todo o tipo de produtos. Os romanos tinham também um imenso sentido prático nas construções que faziam. O que é que isto quer dizer? Não se construía algo apenas por ser bonito ou ficar bem. Não, quando os romanos construíam algo, sobretudo edifícios, esse edifício tinha que ter um propósito, tinha que servir um propósito específico, uma necessidade que houvesse. E então os romanos tornaram-se excelentes construtores, e é por isso que ainda hoje é possível encontrar um pouco por todo o lado onde o Império Romano esteve presente, construções desse tempo, como seja um maravilhoso Coliseu de Roma, ou mesmo o Panteão em Roma, que é um edifício que sobreviveu ainda absolutamente intacto até aos dias de hoje, e era um templo dedicado a todos os deuses. Aliás, Panteão vem das palavras gregas Pantheon, que quer dizer todos os deuses, ou seja, era um templo dedicado a todos os deuses. Mas aqui em Portugal também é possível encontrar ainda vários vestígios de pontes, de estradas e também de cidades. Algumas cidades ficaram como herdeiras do dialeto celta, que quase praticamente desapareceu, mas, por exemplo, uma das palavras celtas que sobreviveu aos romanos e chegou até ao dia de hoje é briga, não briga de luta, mas briga de um povoado fortificado. E então temos ruínas de cidades que acabam em briga, que, como sejam Tongóbriga, Setóbriga, Miróbriga e, a mais famosa de todas, as ruínas de Conímbriga, perto de Coimbra, que atestam bem a qualidade das construções romanas e de como se vivia nessa altura. Ora, então, recapitulando alguns dos principais contributos da civilização romana para o desenvolvimento da nossa cultura, da nossa história nesses tempos, foi, por exemplo, a construção de estradas, onde era mais fácil não só o exército chegar a todo o lado, mas o próprio comércio. Era mais fácil aos comerciantes viajarem por estrada do que fora dela. Então os romanos construíram uma extensíssima rede de estradas que cobria todo o Império, e já nessa altura também havia indicações, por exemplo, de quanta distância. Na altura ainda não se utilizava o quilómetro. O quilómetro é uma invenção do século XIX, XVIII, XIX,
Mas sabia-se, havia placas ao longo do caminho, tal como existe hoje em dia, a indicar a distância até à próxima cidade. E como todas estas vias, ou pelo menos as principais vias do Império Romano, eram medidas a partir da cidade de Roma, existia como que um marco zero dentro da cidade de Roma, que era o Miliarium Aureum. Então surgiu esta expressão de todos os caminhos vão dar a Roma. É uma expressão que ainda vem dos tempos do Império Romano. Ora, para além destas estradas, chegaram também até nós ainda várias pontes, e é muito fácil em vários pontos do país confundir algumas pontes medievais ou até mais recentes do que isso, como pontes romanas, tal foi a fama que as pontes romanas tiveram. Mas ainda temos várias pontes romanas espalhadas pelo nosso país. Para além das pontes, havia também os aquedutos, que eram responsáveis por trazer água de pequenas ou mesmo grandes distâncias até às cidades, para abastecer as cidades com água. E havia também uma série de outros edifícios públicos numa tentativa de imitar a cidade de Roma, ou seja, tudo aquilo que Roma tivesse, as várias cidades espalhadas pelo Império afora queriam ter também, como seja a grande praça central que se chamava o Fórum, que era onde se faziam os principais negócios, onde os homens de negócios firmavam os seus negócios, e é por isso que ainda hoje existe a expressão algo ser do foro público, porque era no fórum que se faziam estes contratos públicos e legais, e outros edifícios, como sejam as termas. Os romanos adoravam e prezavam muito a saúde e, sobretudo, a saúde, os banhos públicos, onde tinham um sistema de não só lavar, tomar banho em público, como sejam as piscinas, que eles chamavam natatio, ou natatio, e também banhos quentes, que eram o caldarium, banhos frios, que eram o frigidarium, e banhos de água morna, que eram os tepidarium. E então os romanos tinham também as termas, tinham as basílicas. Hoje em dia uma basílica está sempre associada a uma igreja, não é, do cristianismo, mas na altura dos romanos basílica não tinha nada a ver com templos ou com religião. A basílica era um edifício público onde, por exemplo, trabalhavam os advogados, onde também se firmavam contratos e negócios, ou seja, havia toda uma panóplia de edifícios que as cidades por todo o Império tinham e que tentavam copiar de Roma como exemplo máximo da cidade perfeita. A qualidade e a durabilidade destes edifícios e destas construções dos romanos está assente não só na utilização da pedra, mas a utilização da pedra de uma forma eficaz, que as outras civilizações que existiam ao longo do Império e que foram sendo conquistadas não conseguiam construir de forma tão boa, tão sólida, tão duradoura, mas os romanos também foram notáveis pela utilização de novos materiais de construção, como seja o tijolo e, por exemplo, as casas mais baratas e até mesmo prédios de apartamentos. Sim, os romanos já tinham inventado prédios com apartamentos, que eram as chamadas ínsulas, ou insulae, que eram construídas então com tijolo, porque era mais fácil construir e mais rápido e barato construir então com tijolo. E os romanos, o grau de avanço técnico e civilizacional dos romanos era tal que eles também já tinham inventado o cimento, o betão. Por exemplo, a cúpula do Panteão, esse tal templo dedicado a todos os deuses e que ainda hoje se encontra perfeitamente intacto na cidade de Roma, a cúpula do Panteão já era feita em betão. E depois da queda do Império Romano do Ocidente, da qual falaremos já a seguir, este conhecimento perdeu-se de tal forma que a humanidade só voltou a utilizar cimento e betão a partir de finais do século XIX, inícios do século XX, ou seja, mais de 1500 anos depois da queda do Império Romano do Ocidente. Como já falamos anteriormente, também os romanos deixaram-nos a sua própria língua. As línguas celtas ou célticas que havia anteriormente praticamente desapareceram com a chegada dos romanos. A língua que
toda a gente passou a utilizar a partir de então era o latim. O latim ainda perdurou pelos séculos afora até hoje, por ser a língua oficial da Igreja Católica, mas então, nestes tempos, todos os povos incluídos no Império Romano poderiam falar uma língua diferente, a sua própria língua, a sua língua natal, do seu povo ancestral, mas toda a gente então conhecia o latim e, mesmo depois do desaparecimento do Império Romano, os vários povos foram desenvolvendo o latim à sua forma, da forma como ou misturado com aquilo que os seus ancestrais falavam, ou com novos povos que vieram depois dos romanos, e então é por isso que a partir do latim tivemos várias línguas a nascer, como o português, o castelhano, o galego, o catalão, o occitano, o francês, o italiano, o romanche e o romeno, só para listar as principais línguas que vieram do latim. Por fim, o avanço civilizacional dos romanos tem a ver também com a forma como eles redigiam e punham em prática as leis. Ora, as leis noutras civilizações menos avançadas, por exemplo, elas eram transmitidas de geração em geração, por via oral, nem sequer eram escritas, mas isso não acontecia com os romanos. Os romanos tinham um código de leis bastante restrito, era escrito, era do conhecimento geral por todo o Império, havia magistrados, havia tribunais, inclusivamente, e por isso um dos maiores avanços da civilização romana que chegou até aos dias de hoje vem então pela via legal, a via do direito. Repara que desde a criação do primeiro código de leis, que foi um dos primeiros códigos de leis da humanidade, foi a chamada Lei das 12 Tábuas, até aos dias de hoje houve um grande avanço, mas antes desta Lei das 12 Tábuas não havia um código de leis escrito. Portanto, os romanos tiveram aí também, mais uma vez, um grande avanço civilizacional. E repara que ainda hoje, nas fachadas dos tribunais portugueses, tu podes encontrar uma expressão em latim que se lê Domus Justitiae, ou seja, quer dizer a Casa da Justiça, que é ainda assim uma forma de honrar esse passado, esse legado que os romanos nos deixaram do direito. Ora, logo nos primeiros tempos da fase de império, do Império Romano, ou seja, finais do século I a.C. e início do século I depois de Cristo, nasceu numa das províncias do Império Romano, que tinha sido conquistada há muito pouco tempo, que era a província da Judeia, nasceu aí uma figura histórica que mudou para sempre a história da humanidade, que foi Jesus Cristo. Ora, Jesus Cristo pregou uma série de ensinamentos de amor e de igualdade entre os homens que foi conquistando cada vez mais adeptos. Ora, o cristianismo, nascia assim então o cristianismo, tinha muitas raízes também, herdou várias coisas de uma outra religião que é o judaísmo. E estas duas religiões têm uma coisa importantíssima em comum, que é serem monoteístas, ou seja, o que é que isto quer dizer? Mono, teo, Deus, Deus, ou seja, é uma religião que adora apenas um Deus, não adora mais Deus nenhum. E o que acontece é que os romanos, a cultura romana, era muito aberta ao politeísmo. O que é que isto quer dizer? À adoração de muitos deuses. A própria civilização romana tinha os seus deuses. Alguns deles são, por exemplo, aqueles que dão nome aos planetas do Sistema Solar: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, etc. Mas os romanos, a cada local que chegavam e que conquistavam,
chegavam mesmo a adotar alguns deuses desses povos que habitavam aí. Um caso bastante flagrante disso é, por exemplo, que as mulheres romanas adoravam muitas vezes a deusa egípcia Ísis, ou os soldados romanos, a partir de certa altura, prestavam culto a um deus do Médio Oriente também. Enfim, os romanos eram muito abertos a religiões politeístas, e isto ajudou-os também a conquistar melhor esses povos, pois não havia um choque entre as várias religiões. Mas isto então foi um grande problema para os cristãos, para estes primeiros cristãos, para o nascimento do cristianismo, porque, segundo eles, segundo a sua doutrina, só existia um Deus, e isto era absolutamente contrário àquilo que os romanos acreditavam. E no meio disto tudo havia uma coisa que tornava tudo ainda mais difícil, é que para os romanos alguns imperadores eram verdadeiros deuses. Depois da morte desses imperadores, sobretudo o primeiro imperador, Otaviano César Augusto, foi tornado um deus depois da sua morte. Ora, se os cristãos só acreditam num único Deus, isto queria dizer que o primeiro imperador não foi Deus nenhum, e isto era absolutamente contrário então às crenças dos romanos, e é por isso que estes primeiros cristãos foram perseguidos de forma implacável. Eles eram presos, eles eram torturados, eles eram mortos, até mesmo em espetáculos para distrair a população, como aconteceu várias vezes no Coliseu de Roma, e é por isso, por exemplo, que ainda hoje em dia é possível encontrar no Coliseu de Roma várias inscrições de papas ao longo da história a consagrar esse local onde tantos cristãos foram martirizados. O próprio púlpito onde se situava o camarote, chamemos-lhe assim, do imperador, agora tem lá uma cruz para lembrar, ainda até aos dias de hoje, que esse local foi um local de muito sofrimento para esses primeiros cristãos. Houve dois aspectos fundamentais que ajudaram à difusão rápida do cristianismo por todo o Império Romano. Uma delas já falamos anteriormente, que foi a rede de estradas. Era fácil para os magistrados, para os funcionários públicos, para os comerciantes e até para o exército chegar mais facilmente a todos os pontos do Império, mas isto tornava também fácil que as próprias ideias circulassem rapidamente por todos os cantos do Império Romano. E, portanto, o ideal do cristianismo, da religião cristã, conseguia chegar assim mais rapidamente a todos os pontos do Império, mesmo ele sendo um império tão vasto, onde levava até uma semana inteira a ir desde uma ponta do Império até à outra. O outro aspecto fundamental também foi que a ideia geral do cristianismo, os ideais do cristianismo, previam o amor e a igualdade entre todos. E numa sociedade que tinha muitas pessoas desfavorecidas, a sociedade romana ainda por cima era esclavagista, havia escravos, e então este ideal sedutor, este ideal bom de igualdade entre todos, foi mais facilmente difundido por todas as camadas deste império, onde havia gente que vivia de forma muito, muito rica e gente que vivia de forma pobre, ou mesmo até sendo escravos de senhores com mais posses. Assim, apesar de toda a perseguição que houve contra os cristãos, onde eles eram torturados, onde eram mortos até mesmo para divertimento das pessoas em Roma e por vários pontos do Império, ora, isto não impediu que o cristianismo fosse aumentando cada vez mais, tivesse cada vez mais seguidores. E é por isso que surgiu então um primeiro passo decisivo para o estabelecimento do cristianismo por todo o Império Romano, que foi no início do século IV, onde dois imperadores, ou co-imperadores, isto quer dizer que havia mais do que um imperador ao mesmo tempo que governava em conjunto com outros. Então houve dois imperadores importantíssimos, um deles absolutamente vital para a história de Roma e até, direi eu, da civilização ocidental, foi Constantino o Grande, e o imperador do Oriente, que se chamava Licínio. Ambos assinaram na cidade de
Milão um édito, ou seja, uma lei, um édito imperial, na qual decretavam o fim da perseguição aos cristãos, ou seja, a igualdade de culto para todas as religiões. Isto quer dizer que quem adorava vários deuses podia continuar a fazê-lo sem ser perseguido, mas também quem adorasse apenas um Deus, como era o caso dos cristãos, e como era o caso também, por exemplo, dos judeus, não podia mais ser perseguido. Ou seja, logo no início do século IV, temos então o fim oficial da perseguição aos cristãos. Algumas décadas mais tarde, o imperador Teodósio veio então mudar completamente este estado de situação, ao transformar a religião cristã, o cristianismo, a religião oficial do Império Romano. O que é que isto quer dizer? A partir de agora só era admissível o cristianismo e todas as outras religiões foram proibidas, foram banidas. Ou seja, o ano de 380, com o Édito de Tessalónica, uma cidade grega, com o Édito de Tessalónica, então, o imperador Constantino tornou o cristianismo na religião oficial do Império Romano e assim deu-lhe toda a força para ser a única religião e crescer a partir daqui até ser, hoje em dia, uma das religiões com mais seguidores em todo o mundo, desde as Américas até à Europa, à África e mesmo alguns países da Ásia e da Oceania. Com este estatuto, o cristianismo era assim tão importante na vida não só do Império Romano como de todos os seus cidadãos, que até a própria contagem do tempo passou a ser feita em relação a um acontecimento em especial que foi o nascimento de Cristo. Ou seja, todos os anos que sucedem, ou seja, que vieram depois do nascimento de Cristo, são então ditos como anos depois de Cristo, a sigla DC. E todos os anos que aconteceram antes do nascimento de Jesus Cristo ficam assim conhecidos como antes de Cristo. Ora, as principais unidades de tempo que deves conhecer são o ano, com os seus 365 dias, ou 366 quando é um ano bissexto. Tens também a década, que são 10 anos. Há uma unidade que já não se usa tanto hoje em dia, mas que era o lustro, que são 5 anos. Tens depois o século, que são 100 anos, e o milénio, que são 1000 anos. Para identificares a que século pertence um determinado ano, é muito simples. Tens de ter sempre em consideração que não houve um ano zero, houve um ano 1 depois de Cristo, que foi o ano em que Cristo nasceu. Ora, sendo assim, para haver 100 anos certos, tens que ir desde o ano 1 até ao ano 100. E isto foi, então, o século I depois de Cristo. A seguir, tens do ano 101 ao 200, o século II depois de Cristo, e por aí em diante. Ou seja, por exemplo, um caso mais recente, o ano 2000 ainda pertence, então, ao século XX e não ao século XXI. Só a partir de 2001 é que estamos, então, no século XXI. Antes do cristianismo elevar, então, o nascimento de Cristo como o acontecimento fulcral tão importante que é a partir dele que medimos, então, o tempo, antes desta nova medição do tempo dos cristãos, do cristianismo, os romanos utilizavam a fundação de Roma como o seu ponto de referência no tempo. Ou seja, os anos no calendário romano eram medidos a partir da fundação de Roma. E eles também tinham uma sigla, também tinham uma expressão, como nós temos o antes de Cristo e o depois de Cristo, eles também tinham uma sigla e uma expressão para se referir então a esse acontecimento, que era ad urbe conditio, que quer dizer depois ou referente ao ano da construção da cidade, a cidade de Roma. O Império Romano foi dividido mais do que uma vez ao longo da sua história, mas a última vez que isto aconteceu foi sob o domínio do Imperador Teodósio. A partir desse momento,
o Império ficava dividido entre Ocidente e Oriente. No Ocidente ele teria a sua capital em Roma, que depois passaria por um breve tempo pela cidade de Milão e acabaria então por ser a cidade de Ravenna, uma cidade do norte da Itália, no Adriático, e no Oriente seria a cidade fundada por Constantino o Grande algumas décadas antes, que tinha o nome de Constantinopla e que só mudou o seu nome no século XX para Istambul, é a atual cidade de Istambul, na Turquia. Bom, depois desta última divisão do Império Romano entre Ocidente e Oriente, e repara que não estamos a falar de dois impérios, era o mesmo império, era apenas duas capitais e dois imperadores, duas cortes, cada uma na sua cidade. Ora, a partir desta divisão, o Império Romano do Ocidente, ou seja, a metade ocidental, passaria por terríveis dificuldades até finalmente à sua queda no ano 476 ou 480 depois de Cristo, dependendo de se aceitarmos um acontecimento que foi a deposição de um imperador que não era o imperador legítimo, que foi Rómulo Augusto, ou a morte do imperador legítimo 4 anos depois, que se chamava Júlio Nepos. Mas bom, em todos estes anos, praticamente 100 anos, um século de declínio do Império Romano do Ocidente, tivemos vários fatores que contribuíram para essa queda, entre imperadores fracos, facilmente manipuláveis, fome, guerra, enfim. Houve um fator importantíssimo que também contribuiu então para a queda do Império Romano do Ocidente, que foram as invasões bárbaras. Ora, algumas destas invasões eram fuga em massa de povos que fugiam aterrorizados de um povo que foi os hunos, foram os hunos, sobretudo quando estes foram liderados, chefiados por Átila, que foi um líder bastante cruel, que invadiu então a metade ocidental do Império e travou-se uma guerra terrível, absolutamente sangrenta, que foi a Batalha dos Campos Cataláunios, onde o Império Romano, o exército romano, saiu muito enfraquecido, o que ajudou então também para a sua queda. Mas bom, logo no ano 409 d.C., chegava aqui à Península Ibérica um povo germânico, de origem germânica, que foram os suevos, e que foram então os primeiros a separar uma província do Império Romano do Ocidente, que foi a Galécia, que é onde se encontra hoje em dia o norte de Portugal e a Galiza. Logo no ano seguinte, por exemplo, em 410 d.C., era a vez da Britânia ser abandonada, onde hoje em dia é a Inglaterra e o país de Gales, para ser imediatamente invadida por dois povos que foram os anglos e os saxões. E foi nesta altura que surge, por exemplo, a lenda do rei Artur. E que ainda hoje em dia, quando falamos de algo da cultura inglesa, às vezes dizemos da cultura anglo-saxónica, ou seja, já fazendo menção, ou ainda fazendo menção a esses tempos do final do Império Romano do Ocidente. Para além então dos suevos, que fundaram um novo reino, o Reino Suevo, na Galécia, com a sua capital em Brácara Augusta, ou seja, a atual cidade portuguesa de Braga, chegou então outro povo, que foram os visigodos, que eram um ramo de um povo maior que eram os godos, e que tiveram então dois povos que invadiram o Império Romano do Ocidente. Os visigodos, que primeiro se instalaram então no sudoeste da França, na zona à volta da cidade atual de Bordeaux, que já existia na altura, chamava-se Burdigala, mas então estes visigodos viriam parar aqui à Península Ibérica, conquistando praticamente todo o território, à exceção do Reino Suevo, que já existia, mas mesmo esse eles iriam conquistar através da guerra no ano de 585 com o rei visigodo Leovigildo, tornando assim toda a Península Ibérica o reino dos visigodos. A queda do Império Romano do Ocidente é um acontecimento tão marcante na história da humanidade, sobretudo na história da Europa e da civilização ocidental, que ela marca o fim da chamada Idade Antiga, do mundo antigo, e introduz então
a humanidade na era medieval, ou seja, a Idade Média, a Idade Medieval, começou aqui com a queda do Império Romano do Ocidente em 476 ou 480, conforme se acredite mais numa versão ou na outra da história. Mas, bom, então, a partir da queda do Império Romano do Ocidente, nós entramos na Idade Medieval. Ora, até há algum tempo atrás, a Idade Medieval era até conhecida como a Idade das Trevas. Não que fosse uma época onde existisse escuridão e houvesse até mesmo bruxas à solta, não é isso que a Idade das Trevas queria dizer. A Idade das Trevas porque chegou até nós pouca informação sobre essa altura e também se perdeu muito do conhecimento que os romanos, que o mundo antigo já tinha na altura, algum conhecimento esse que só viria a ser recuperado já na Idade Moderna ou já mesmo no século XIX e século XX, mas que para os romanos era do conhecimento e prática geral, mesmo conhecimentos de astronomia, conhecimentos de construção, como a utilização do cimento e do betão, tudo isso foi perdido. Ora, é por isso mesmo que hoje em dia não sabemos muito sobre o que foi o reino suevo e o reino visigodo, precisamente porque não chegou muita informação até nós desses tempos da história da Península Ibérica. Mas há algumas coisas que chegaram até nós, alguns termos ou algumas palavras, como por exemplo o nome Rodrigo, que tem origem então nessas línguas germânicas dos suevos e dos visigodos, ou algumas terras por Portugal, como por exemplo Alvaredos, que vem de alvar. Bom, desses tempos então chegou pouca informação até nós. Mas sabemos então que em 409 d.C. chegariam os suevos aqui à Península Ibérica e retirariam do controlo do imperador romano a província da Galécia. Algum tempo depois chegaram então os visigodos e eles é que ficaram então senhores de toda a Península Ibérica desde o ano 585 até ao ano 711, onde chegaria uma nova invasão de um novo povo, de uma nova civilização que viria a ficar aqui na Península Ibérica também 700 anos, como ficaram os romanos, e que também eles deram um contributo enorme, decisivo para a formação, então, depois dos países que conhecemos hoje em dia, como Portugal e Espanha, e que vais conhecer na próxima aula. E pronto, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Eu adoro esta matéria do Império Romano, há tanto para conhecer sobre o Império Romano, mas não te preocupes, ainda estás no 5º ano, não precisas de saber assim tanto sobre os romanos e a Roma Antiga, mas vais conhecer um pouco melhor depois no 7º ano e no 10º ano. Espero então que tenham gostado desta aula. Já sabem, se gostaram, deixem o vosso like, comentem, partilhem e, se gostarem do canal, subscrevam para estarem sempre a par das novidades e ativar também o sininho da notificação para não perderem as próximas aulas. O meu nome é Daniel Conde e já sabem, conhecer história é conhecer um pouco mais sobre nós próprios. E até à próxima aula.